Vamos lá para João, capítulo 5, vamos ler do versículo 1. Vamos ler a passagem da cura no tanque de Betesda. João 5. A partir do verso 1 vai dizer assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um do que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aí. Você já conhece essa história, talvez já tenha escutado esta palavra. E a pergunta que o Senhor começa a fazer nesta noite para você é: você quer ser curada? Sabe por quê? A cura tem um preço. A salvação não. A salvação é uma iniciativa de Deus que vem até nós. Não demos nada a Ele. Não há o que pague o sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou com a própria vida para que nós pudéssemos ser salvas e para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. A cura é o Senhor também que opera em nós. Mas essa exige algo da nossa parte. Exige um posicionamento da nossa parte. E a palavra aqui, ela é muito clara. Quando Jesus chega até aquele homem e pergunta: você quer ser curado? E aquele homem dá um discurso primeiramente vitimizado. Porque nós temos na ponta da língua a resposta do porquê a gente está do mesmo jeito que a gente está. A culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. A culpa é do traste do meu marido. Eu não vou para frente por causa do meu marido. Eu tenho a vida que eu tenho porque o meu pai me abandonou. Eu sou essa pessoa triste, sabe? Porque eu tenho muitos problemas. Todas nós temos nossas dificuldades, nossas aflições, nossas angústias. Mas muitas vezes nós pegamos uma cadeira e sentamos nessa cadeira, como ali tem uma cadeira escrito pastoral. Imagina que aqui tem uma cadeira escrito vítima. Alguém te colocou nessa cadeira. Na tua infância, através de rejeições, através de abusos, através de humilhações. Deus não desejou isso para você. Seja Satanás, seja o pecado, seja o mundo, dá o nome que você quiser. O mal usou pessoas quando você não podia se defender e você sentou nessa cadeira. Não porque você quis. Um abuso é alguém que pega você à força e senta você nessa cadeira. Você é vítima. Porque você é criança. Muitas vezes você não consegue se defender. Mas sabe o que acontece? A gente vai crescendo e a gente continua sentado nessa cadeira. A gente vem à igreja, a gente conhece Jesus, a gente conhece a cruz, a gente tem um encontro com o Senhor. Desde o momento em que você aceitou Jesus como seu Senhor Salvador, desde o momento em que você desceu as águas, o Senhor começou a sussurrar no seu ouvido um convite. Levanta dessa cadeira.
Porque eu sentei nessa cadeira no seu lugar. Mas a gente está igual a brincadeira da cadeira. Sabe, a brincadeira da cadeira de criança, em que a gente senta na cadeira e fala, eu não vou arredar daqui porque eu não quero perder esse lugar. E às vezes você inconscientemente não quer perder o lugar de vítima. Porque ser vítima, apesar de ser difícil, e de nos levar a uma vida de reclamação constante, não exige tanto esforço. Você continua paralisada. O que tem mais esforço? Você sair, botar um tênis no pé e você sair para caminhar na praia? Ou ficar sentado assistindo Netflix comendo uma panela de brigadeiro? Fazer um brigadeiro não te dá muito esforço. Caminhar por 1 hora dá. Então, ainda que seja ruim estar sentada numa cadeira chamado vítima, te traz alguns ganhos secundários que a gente chama. Ah, não fala assim com ela não, porque ela é muito sensível, coitada, ela sofreu tanto. Ah, deixa ela, você sabe como ela é, né? E ninguém te confronta. E ninguém bota o espelho da verdade e fala assim, levanta desse lugar. Sai deste lugar, porque você não é mais aquela vítima. Ah, Roberta, mas você não sabe o que eu passei. O meu marido batia em mim. Isso é algo muito ruim. Isso é um mal. Isso é algo que Deus não desejou para ninguém, muito menos para a mulher. A mulher não foi tirada do pé do homem para ele pisar na mulher. Foi tirada ao lado para andar lado a lado. Para ser cuidada, protegida. Não é o que Deus desejou para você. Mas, às vezes, você ainda está em algo que eu chamo de ecos do passado. Sabe o que é um eco? Quando você faz oi, aí fica oi, oi, oi. E às vezes já faz tanto tempo que aconteceu aquilo, mas aqui para você está assim, ó. Parece que foi ontem. Psicologicamente falando, existe uma explicação. Nosso inconsciente é atemporal. O que é isso? Para ele não tem tempo, Marco, ontem, hoje, amanhã, 10 dias atrás, não. O que você viveu na barriga da tua mãe, o que você viveu com 5, 7, 8, 9 anos de idade, na adolescência, aqui dentro é vivo, se ainda não foi curado. Por isso você se comporta muitas vezes de maneira em que você mesma fala, por que eu fiz isso? Por que eu sofro tanto por causa disso? Porque eu não consigo me libertar disso. Porque isso ainda é vivo, muito vivo dentro de você. E aí o que a gente faz? Dá desculpas. E a primeira coisa que a gente fala é, eu não tenho quem me ajude. Eu vivi dentro da igreja por 27 anos da minha vida, com muita dor na minha alma. Tentei o suicídio estando dentro da igreja, servindo, levantando a mão como vocês, adorando, cantando, falando em línguas, dando meu dízimo. E um dia, com toda aquela perturbação que existia dentro de mim, eu senti uma forte voz dentro de mim dizendo, a tua vida não tem valor, você não presta para nada, você só nasceu para sofrer, não tem mais jeito para você, acaba de vez com isso. E naquele desespero, eu tomei, graças a Deus, alguns remédios fitoterápicos, que não era medicamento, que desse algum problema maior, e eu só dormi muito. A dor na alma. Muitas vezes nós julgamos as pessoas que fazem isso. Ah, isso aí é falta de fé, hein? Ah, isso aí é falta de orar. Ah, isso aí é falta de Deus. Nem sempre. Nem sempre, porque eu era uma religiosa nata.
Eu cumpria toda a tabela de tudo o que os religiosos dizem que tem que ser feito. Só que eu carregava culpa. Culpa dos abusos que eu tinha sofrido. Foi aquele shorts curto que eu coloquei. Eu devo ter provocado de alguma forma. Eu não mereço viver. Eu sou uma pecadora. Quantas culpas nós carregamos de coisas que fizeram a nós. E aí a gente fala, eu não tenho quem me ajude. E aí eu ficava com aquele olhar de, será que alguém um dia vai olhar para a minha dor? Quando tem alguém que já olhou. Alguém que já olhou e falou, me entrega essa dor, mas nós seguramos. Nós nos acostumamos com esse lixo. A gente vem arrastando os lixos. Mas sabe o que acontece? Meu primeiro testemunho, quando eu contei há 12 anos atrás, Deus me deu uma estratégia. Eu peguei uma mochila, eu peguei várias caixinhas de leite, antigamente era caixinha, não sei se ainda tem, hoje em dia é mais os embalagens assim, né, que parece suco, mas sabe aquelas caixinhas Tetra Pak, eu acho que Tetra Pak, acho que chama, né? Então eu estava muito na moda na época a gente reutilizar, fazer até cadeirinha, banquinho, não sei se alguém lembra dessa época, pelo menos lá para São Paulo teve essa moda aí. E eu lavei a caixinha, enchi de jornal, deixei ela bem durinha, fechei ela, encapei ela com preto, e Deus foi me dando várias palavras: rejeição, abandono, abuso, humilhação, vergonha, medo. E eu fui anotando. Aí depois o Espírito Santo foi me dando outras palavras: insatisfação, ingratidão, inveja, raiva, comparação, competição, tristeza. E eu fui anotando. E aí eu digitei no computador, imprimi, e veio muito clara essa visão. Filha, você vai pegar a mochila, você vai pegar um saco de lixo, você vai botar essas palavras nessas caixinhas e você vai contar o seu testemunho assim. Então hoje, olha, nunca mais eu contei o meu testemunho assim. Hoje Deus deu esse presente aqui para vocês compreenderem a nossa visão, muitas vezes, desse lugar de vítima. E aí, quando a gente chega à terra, a gente chega com essa mochila. Essa mochila cheia de dons, talentos, habilidades, a tua essência. Sabe aquele sorriso frouxo que você tinha? Sabe aquele sonho de menina? Sabe aquela inocência, aquela pureza? Deus te trouxe à terra com essa essência, o que Ele colocou em você, o DNA dele em você. Só que nós chegamos aqui numa natureza já corrompida, certo? Nós já chegamos à terra, a terra é corrompida por causa do pecado. Quando nós chegamos à terra, o inimigo começa a lançar coisas nessa mochila. Então, na minha mochila, Satanás lançou, a primeira coisa foi a rejeição. A minha mãe engravidou de mim com 16 anos de idade. O pai dela, ele era alcoolista, enfim, tinha várias questões, vários problemas. E a mãe da minha mãe, minha avó materna, faleceu quando a minha mãe tinha 9 anos de idade. Quando a gente vai olhar para a nossa história, e muitas vezes nós achamos que sempre nossos pais poderiam ter feito melhor, e às vezes a gente se acha tão boa mãe, que a gente está arrasando e está tudo maravilhoso, e aí o Espírito Santo começa a mostrar para a gente quanto a gente ainda precisa melhorar. Mas, na minha história, a minha mãe veio de um contexto entre 9 irmãos, onde ela perdeu a mãe aos 9 anos e ela ficou jogada. O pai, como eu disse, era alcoolista e se isentou, já não era, né, um pai muito presente, mas se isentou, e ela ficou na casa de um, na casa de outro, quase morou em orfanato, jogada para lá e para cá. Que estrutura ela tinha para ser uma mãe? Então, quando a gente pensa da nossa dor e da ferida que a nossa mãe nos causou, e sim, houve uma ferida, houveram erros que nossas mães, nossos pais cometeram conosco, sim,
Mas tudo isso é fruto do pecado. Nem sempre é porque os nossos pais quiseram fazer isso. E ali ela ficava na casa de um, de outro, foi crescendo. Na adolescência, ela morava um pouco em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela trabalhava num restaurante como garçonete para um homem, o dono do restaurante, que era 20 anos mais velho que ela apenas 16 anos, e ele já tinha seus 36 anos de idade. Minha mãe era uma mulher muito bonita, uma loira do olho verde, um mulherão. Era nova, mas tão nova, mas tinha um corpo muito bonito. Por algum motivo, o patrão dela se achou no direito de violentar ela sexualmente. E foi nesse contexto que a minha mãe engravidou de mim. Quando ela disse a ele que estava grávida, ele deu dinheiro para ela abortar. Uma criança praticamente de 16 anos de idade, sem mãe, sem pai, sem família, sem estrutura. O que ela fez? Ela tentou o aborto. Mas Salmo 139, versículo 13 e 14 diz que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Ali Deus já tinha falado: haja vida, você é minha filha, você carrega o meu DNA. Durante o meu processo de cura, uma vez o Espírito Santo falou ao meu coração: filha, houve uma guerra pela sua vida. Eu enviei anjos para lutar por sua vida. Segundo a minha mãe, anos depois, quando ela me contou essa história, o aborto não deu certo. Deus tinha um plano maior. Mas, na incapacidade dela e no desespero dela, ela pensou: vou falar que a Roberta é filha de um outro homem. Então, lá na minha mochila entrou a rejeição do pai e a rejeição da mãe. Você imagina minha mãe olhar para mim e lembrar que eu era fruto de um estupro, que ocorreu com ela? Não é fácil. Então, ela disse que eu era filha de um outro homem, tentou enganar esse homem de alguma forma. Ele não acreditou muito, mas a mãe desse homem era uma mulher muito boa, que já tinha dado acolhida para minha mãe em alguns momentos, e ela meio que forçou esse homem a me registrar. Esse homem namorava uma mulher, se casou, teve a vida dele, e eu fui morar com essa minha avó de criação. E ali, naquele momento, apesar de ser o melhor caminho que Deus preparou para mim, mas uma palavrinha entrou na minha mochila: abandono. Porque ainda que tivesse sido o melhor caminho, eu não tive contato com a minha mãe por um bom tempo. Ela me abandonou naquele lugar. Eu não pude estar com a minha mãe. Eu fiquei na casa dessa avó até os 5 anos de idade. E quando eu falo sobre a minha vida, eu quero que você pense na sua mochila. Eu quero que você pense as palavras que estão na sua mochila, as pedras, vamos dizer assim, que estão na sua mochila. E ali, quando eu estava com 5 anos, a minha mãe teve um primeiro encontro com Jesus. Ela conheceu Jesus, ela começou a trilhar um processo de libertação espiritual, e principalmente nessas igrejas que fomentava bastante a questão espiritual. Mas naquele tempo não era falado muito sobre vida emocional, esse contexto todo que a gente entende: corpo, alma e espírito. E a minha mãe me trouxe para morar com ela, e eu creio que isso já foi uma obra de Deus, no sentido de trazer uma reconciliação, mas ela ainda não tinha nenhuma estrutura emocional, física, financeira. Ela não tinha se casado de novo, reconstruiu a vida dela, não, ela estava começando. Então, ela conversava com uma pessoa ou outra, contando a dificuldade dela de me criar, de onde ela estava morando, e a pessoa falava: deixa a sua filha comigo, vai procurar um emprego, vai arrumar sua vida, vai acertar sua vida, depois você pega ela. E ali, nessas casas que eu morei, que foram muitas casas, todas elas, desde os meus 5 anos de idade, eu fui vítima de abuso sexual. Mais uma pedra entra na minha mochila. A minha mãe nunca soube muitos desses abusos que eu vivenciei. Nós nos calamos, nós não conseguimos nos defender. Então, o pecado, a vida, a maldade, Satanás, chame como você quiser, me colocou nesse banco de vítima. E eu sentei nessa cadeira como criança. Em alguns momentos eu morava com a minha mãe, outros momentos estava em outro lugar.
E quando eu tinha 11 anos de idade, eu voltava da casa dessa minha avó de criação, porque, graças a Deus, eu continuei com o contato com ela. Nunca tive o contato muito próximo com o meu pai, aquele homem que eu acreditava que era o meu pai até aquele momento. Sempre sofri a rejeição da figura paterna. Minha avó era separada, divorciada. Ela também não tinha marido, então não tinha a figura masculina, a figura paterna em casa. E eu voltando da casa da minha avó, um dia de férias, eu tinha visto o meu pai, aquele homem que eu acreditava que era o meu pai, tendo um gesto de carinho com uma irmã minha, uma suposta irmã minha. E eu voltei muito enciumada, muito triste, chorando e falando para minha mãe que eu estava muito triste porque ele deu carinho para minha irmã e para mim. Não ciúmes, coisa de criança, normal. Naquele desespero que minha mãe me viu sofrendo, porque realmente eu estava sofrendo muito como criança, no meu drama. Mãe, ele não me ama porque ele deu carinho para ela e para mim não. Aquela dor da criança. A minha mãe, para tentar aplacar a minha dor, sem conhecimento nenhum de vida emocional, ela disse, não, minha filha, chora por ele não, que ele nem é seu pai. O seu pai é um homem que eu trabalhei no restaurante, ele era 20 anos mais velho que eu. Quando eu falei que estava grávida, ele tinha dinheiro para abortar, eu tentei o aborto, mas não deu certo, aí você nasceu. Só que eu não sabia o que fazer, porque você nasceu em maio, mas aí eu te registrei em julho para mentir, falar que você era filha do outro homem, para você morar com a sua avó, que era uma mulher boa. Para que Netflix e dorama? Novela mexicana. Vai lá para o YouTube, que a história lá está completa em 5 blocos lá. Eu não vou conseguir contar tudo hoje. E ela me contou toda essa história. E eu, oi? E ainda ela terminou assim, se você quiser ano que vem comemorar o seu aniversário em maio, está tudo bem. Simples assim. Difícil para uma criança dar conta disso. O que a gente faz? Joga para o porão da nossa vida, joga para a gavetinha escura que você não quer abrir, não quer ter contato com isso. Mas ali entrou mais uma pedra na minha mochila, a vergonha. Eu tinha vergonha da minha história. A minha história era tão confusa, vocês viram um pouco aqui. Era tão confusa, era tão difícil explicar quem era pai, quem não era, o que era irmão, quem não era irmã, a mãe. A vergonha me acompanhava. E essa mochila foi só crescendo. Aí a gente vai para a escola e começa o sentimento de inadequação e por conta das rejeições e os abandonos, e a gente começa a sentir medo e por causa dos abusos a gente acha que qualquer pessoa vai nos fazer mal. Então a gente se torna uma pessoa medrosa, se fecha. Sabe aqueles bichinhos assim? Parece aquele caramujo, né? Pelo menos lá em São Paulo fala caramujo, não sei como que fala aqui. Que tem tipo uma casca assim que te engole. Aí a gente começa a não querer existir, porque talvez ninguém celebrou a sua vida. Ninguém tinha celebrado minha vida, mas o céu tinha. Só que eu precisava acreditar nessa verdade. Não é só sobre ler a Bíblia. A letra fria mata. É sobre você crer no que você lê. É sobre você viver o que você lê. É sobre você declarar o que você canta. Porque eu fiz isso por 28 anos. Eu conhecia muitas histórias bíblicas. Eu dava aula na escola bíblica dominical para as crianças. Eu vivia a minha infância e minha adolescência praticamente na igreja, quando eu estava com a minha mãe. Mas aquilo não era verdade para mim. João 3,16. O Senhor enviou o Filho dele amado para morrer em nosso lugar. Para salvar o mundo. Mas será que você se inclui nesse mundo? Será que você fala, Jesus morreu por mim? Deus é o meu Pai. Ou será que você só fala da boca para fora como eu falava? Eu me via como serva. E nós somos servas, mas nós servimos porque primeiro somos filhas. Eu sempre digo o seguinte, seus filhos começam a servir a sua casa quando eles estão um pouquinho maiores, não é? Ninguém em sã consciência, até porque o bebê não consegue fazer isso. O bebê nasceu, você vai mandar o bebê lavar louça? Vai mandar o bebê ajudar a fazer comida? Ninguém em sã consciência faz isso. Por quê? O bebê não tem capacidade disso.
Então, o bebê é primeiro filho. E depois, porque ele é filho, à medida em que ele vai crescendo e amadurecendo, ele passa a servir a casa, ajudar os irmãos mais novos. Não é assim que funciona? No organismo da comunidade de fé, que é nós, igreja, é isso. Primeiro, nós somos filhas. E não é pelo que nós fazemos que nós temos a salvação. Você tem a filiação do seu pai porque você nasceu. Não porque você fez algo que ele... Puxa, gostei, tirou uma nota boa na escola, agora eu vou dar meu nome para você. Foi assim? Não. Você, quem teve o privilégio de ter o nome de um pai, é porque ele entendeu, ele assumiu. É a minha filha. Só que a gente entra por aquela porta já querendo ser reconhecida pelo que a gente faz. E não é porque a gente tem um coração genuíno que a gente realmente quer expandir o reino de Deus. É porque a gente quer ser vista, reconhecida. Tapar as carências de uma história de vida que muitas vezes não te deu o que era para você ter recebido, o que era justo, legal e legítimo, mas que o pecado te roubou. Aí vem a adolescência e vem o quê? Às vezes, as repetições daquilo que você viveu na infância. As pedras que têm o mesmo nome, mas elas se tornam maiores. Na minha adolescência, eu era muito rejeitada pelos meninos na escola, porque o que acontece? Os ciclos emocionais vai explicar isso. Eu vivi repetidas experiências de rejeição. Então, o meu cérebro, ele se atraía como um imã para pessoas que me rejeitavam. Então, eu só gostava de menino que me desprezava, para reforçar a rejeição paterna. A figura masculina, ela é uma representatividade da figura paterna. Então, eu me sentia ainda mais desvalorizada, não amada. A minha mãe, então, engravidou de um homem. E ali eu pensei, agora eu vou ser feliz. Agora eu vou ter uma família normal. Um pai, uma irmã, minha mãe se casou. E esse homem veio todo parecendo que ia ser um pai mesmo. Senta no colo. E eu chamava ele de pai. E na minha inocência, ele passou a abusar de mim sexualmente de formas muito intensas e violentas por 3 anos. E quando eu estava com 14 anos, desgraça pouco é bobagem, minha mãe, aos 32 anos, faleceu vítima do vírus do HIV. Aí todo mundo faz assim, mas não é o ó. Aí eu falo assim, sabe o que é? Por isso que Deus me deu o versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que quando eu fosse contar o meu testemunho, a gente fizesse assim, conta o pecado. Aí a gente faz, né? Fica impressionado, é verdade. A gente fala, meu Deus, que absurdo, que dor. Mas olha para mim hoje, gente. Olha o que Deus tem feito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus foi além. E assim como José disse para os irmãos, vocês tentaram me destruir, mas Deus transformou o que vocês tentaram em favor, para que eu pudesse abençoar toda uma nação. Então, aquilo que o diabo tentou contra a minha vida, hoje tem sido um instrumento para curar milhares de mulheres. E isso não é sobre mim, isso é sobre cada uma de vocês que estão aqui. Quais as pedras que existem na sua mochila? Quais as cicatrizes que você carrega da sua história? Levanta dessa cadeira de vítima, eu não tenho ninguém que me ajude. Busca você a ajuda, porque o Senhor tem a iniciativa, mas é necessário nós caminharmos. E para quem nunca caminhou, caminhar é difícil. Não sei se vocês já viram algum vídeo de pessoas que passaram por cirurgias, ficaram muito tempo sem andar, ou se vocês conhecem algum familiar que passou por uma reabilitação, que a gente chama. A pessoa faz fisioterapia, e aí ela vai tentando fazer com que aquele caminhar, né, possa voltar ali. É muito esforço. Vocês já viram vídeo, filme, alguma coisa? É muito esforço. Você vê assim, um esforço da pessoa em fazer aquele movimento, que para uns é tão natural.
Para algumas pessoas, viver a vida é alegre. Como nossa Júlia, que é alegre, feliz, está sempre sorrindo. Ela é linda, sorridente. Quem quer, gente, seguir Júlia? Ela é super divertida, animada. A Neia já disse que quando está meio assim para baixo, vai lá ver os stories de Júlia, que fica super feliz. É uma pessoa animada naturalmente. Mas nem todo mundo tem essa habilidade. Nem todo mundo anda com essa leveza como ela anda. Eu era assim, uma pessoa triste, cabisbaixa, encurvada, que ainda hoje eu preciso me lembrar, fisicamente falando, de falar: Roberta, você não é mais aquela mulher encurvada. Mas eu andei 32 anos encurvada, emocionalmente falando e fisicamente falando, literalmente a gente vai se encurvando também. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém me ama, porque eu existo. Nós precisamos entender que a cura tem esse preço do se levantar. E Deus, muitas vezes, usa pessoas para nos ajudar, para nos dar esse suporte. Mas o problema é que a gente coloca toda a nossa expectativa no outro. E aí é o grande erro. Porque aí se torna idolatria. Às vezes uma mulher madura, mais velha, te deu um abraço, um sorriso, um acolhimento. Meu Deus, você não deixa mais essa mulher em paz? Por quê? Inconscientemente, ela representa a figura de uma mãe, que talvez você não teve no passado. Aí a pessoa passa um tempo e começa a te evitar. Você fala: ai, fulano, tá vendo? Ninguém fica perto de mim. Por que será? Talvez porque você tenha uma dependência emocional e uma carência tão absurda que você sufoca o outro. E o outro não é obrigado a dar conta das suas demandas. Aliás, ninguém vai dar conta daquilo que faltou quando era para ter recebido. E aquela criança que um dia foi você, que não recebeu amor, afeto, carinho, presença, validação, ainda está aí, viva. Porque lembra que eu falei que o inconsciente é atemporal? Está viva. E o que você precisa fazer? Você também precisa dar amor para essa criança que você foi um dia. Além do amor de Deus que você recebe, você também precisa aprender a se amar. E às vezes a gente confunde isso com pecado. Porque às vezes as igrejas acabam trazendo um pensamento como que se eu me amar é pecado. Mas Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mesma balança. Não é pecado você se amar, é pecado você se achar superior ao outro, você desprezar o outro, humilhar o outro, você sentir orgulho. Isso é pecado, mas você se amar, você se valorizar, você se importar com você, isso não é pecado. Aliás, isso é cura para a sua vida. Porque quando você dá para você aquilo que você espera do outro, você para de esperar do outro e você para de se decepcionar com o outro. Que a maior fonte das nossas decepções é o quê? O que a gente esperou que o outro fizesse por nós. Ai, mas eu ajudei tanto aquela pessoa, mas eu orei tanto por ela nas madrugadas. Nossa, mas eu fui tão fiel escudeira e quando eu estou precisando, todo mundo some. Você fez porque você é filha de Deus, que expressou o amor de Deus, mas que aquela pessoa não te deve nada. Mas muitas vezes nós até oramos, jejuamos, ferramentas que não são nossas, que são ferramentas espirituais que Deus nos deu, e a gente fica esperando uma recompensa por isso. Carência. Carência. Aí talvez a sua mochila tenha isso, como a minha tinha. Então na minha entrou de novo lá na adolescência aquela pedra pesada do abuso, entrou aquela pedra pesada do abandono, que foi a morte da minha mãe. Só que Deus começa um plano de reconstrução. E eu estou lá com aquela mochila pesada. Deus começa um plano. Deus me apresentou o meu marido quando eu tinha 16 anos de idade. E ele vem de um contexto também onde a mãe faleceu com 7 anos, quando ele tinha 7 anos. O pai dele faleceu quando ele tinha 17. E aí, assim, é a graça de Deus, sabe? Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque eram 2, machucados, feridos, abandonados, órfãos, 2 órfãos.
que foi construir uma família ali, e ainda sem sabedoria, sem nada, enfim. Quando minha mãe morreu, eu comecei a ir para a igreja daquele jeito, né? Meia boca, que você vai, só para cumprir a tabela, carregando essa mochila. Mas aí a gente vai crescendo, e aí a gente encontra as coisas pelo meio do caminho, a gente começa a se identificar com aquilo. Então eu me sentia um lixo, porque muitos homens me usaram para prazer deles. Quando a gente se sente algo, a gente se identifica com aquilo que a gente sente. Se a gente se sente um lixo, a gente vai se identificar com lixo. Então eu vi um saco de lixo. Opa, que coisa legal. Bem grande, sabe aqueles de 100 litros? Cabe bastante coisa aqui. Aí, deixa eu te falar. Satanás, ele investe na adolescência, na infância. Sabe depois que ele faz? Ele senta assim de camarote, ó. Ele pega uma pipoquinha e ele começa só a assistir o filme da sua vida. Porque ele não precisa fazer mais nada, porque o resto agora é você que faz por ele. Daí, a gente começa a pegar as dores, as feridas, as mágoas, a inveja. A gente começa a ver o outro. Gente, a gente é tão... Essa natureza, ela é tão contaminada, que eu já cansei de ouvir em final de evento as pessoas falando assim: nossa, que inveja da sua história. Falei: oi? Você ouviu uma história? Mas agora você é famosa, né? Falei: filha, você não entendeu nada. Por quê? A carência humana. Porque a pessoa só vê o quê? Não vê o preço que pagou. Então a gente tem inveja. Só que aí a gente começa a invejar coisa pequena também. Sapato da irmã. Talvez por quê? Porque lá na tua infância só tinha um sapato. Passei para a igreja, para a escola, igual eu. Que quando arrebentava a sandália, que eu ia arrastando assim, para a loja de sapato, aí minha mãe pegava a mais barata, comprava, era mãe solo, não tinha como comprar outra coisa, enfiava, eu não tinha nem, jogava lá o sapato que tinha arrebentado lá, e saía já com a sandalinha nova no pé. Eu não tinha nem o prazer de sair com uma sacola assim, na mão. Aí sabe o que acontece? Quando talvez você viveu uma experiência assim, aí você vai se tornar aquela centopeia. Você só compra sapato e vai escondendo lá para o marido não saber. A compulsiva do sapato. Compulsão por roupa. Compulsão por coisas que te faltaram lá atrás. Mas, ei, você não é mais aquela criança que não teve as coisas. Vamos falar de comida? Faltou. Foi difícil. Tinha vontade de comer, sabe? Não sei como chama aqui, mas biscoito recheado, coisa gostosa. Talvez não tinha para você. E hoje você, come tudo o que te faltou. Tem a fome da alma. Faltou afeto, amor, carinho. Então eu vou pro doce. Doce, sim, top de doce. Por quê? Ele abraça, né? Um abraço que uma mãe e um pai não deu. Você percebe que os comportamentos hoje estão todos ligados a algo que você viveu no passado? E Jesus quer te libertar dessas pequenas cadeias, dessas pequenas prisões. Dinheiro. Uma guerra com dinheiro, né? Difícil. Ou retém demais, ou nunca sobra, está sempre devendo. Você foge. Não sei se aqui tem Avon, Romanel, Natura, quem mais aqui que você foge? Você compra, e mulher bate na sua porta, você fala que eu não estou. Falta do culto para não pagar a irmã. Lingerie. Eita, Deus falando. Estou achando, hein? Sabe que a irmã, você conta uma mentira. Olha lá, mais um lixo que você enfiou no teu saco. Tudo compulsão. Você está colocando a pornografia, que infelizmente já estão alcançando as mulheres também. Vícios que temos. Mas eu não fumo e não bebo. E o vício da língua grande?
Ah, esse é difícil, hein, gente, de quebrar. Você gosta da saia no pé, mas a língua também sua acompanha a sua saia. Você ficou sabendo? Você viu? E a gente adora da vida do outro. Até que acontece na sua casa. E aí você fala, ó Deus, o Senhor se voltou contra mim. E eu não estou dizendo que Deus provocou essa situação na sua família, não, tá? Mas suponhamos que aconteceu algo daquilo que você já falou. É uma oportunidade para você sentir na pele aquilo que você já tanto destilou veneno contra alguém. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi, e ela falou, Roberta do céu, o negócio aqui começou rápido, né? Esse processo aqui, né? Falei, é? Ela falou, menina, passei com você semana passada, a gente começou a conversar, e eu confrontava mesmo, gente. Eu trabalhava como conselheira, como mentora, e eu enfiava o dedo na ferida mesmo. E você falou muito para mim sobre julgamento. Porque eu julgava muitas pessoas. E essa mulher julgava mesmo, gente. Ela julgava todo mundo. Ou mulher que falava mal de todo mundo. E ela falou, mas Deus deu uma lição tão rápida. Ela era enfermeira. Ela falou que de manhã, ela tinha metido a boca numa menina que tinha dado uma medicação errada. Ai, você viu falta de atenção? Porque fulana... E aí, assim, eu sou a profissional maravilhosa. E aí vai falar para a chefe... porque você é manipuladora, né? Não pense que, né? A gente, não, mas eu estou falando, é igual a fofoca que você fala que está falando só para orar. Isso aí você já sabe essa piada, né? Mas também tem aquela do trabalho que fala assim, não, mas eu preciso ir para minha supervisora. Não, porque a gerente precisa ficar sabendo. Mas a forma como você vai falar é tipo assim, me promova, olha como eu sou a certinha. E eu sei que ela fez um escarcéu com o erro da colega. Mas essa vingança veio a cavalo, essa veio rápida. Ela falou, Roberta do céu, quando foi à tarde, eu apliquei uma medicação errada num paciente, e Deus falou, oi? Sabe? O que você estava falando mesmo de manhã? Entende como nós somos vulneráveis? Estamos suscetíveis aos mesmos erros, estamos suscetíveis a viver experiências difíceis, e ninguém pode sentar na cadeira do outro e julgar a vida do outro. Ninguém que calça, né, o calçado do outro, só você calçando o calçado do outro e caminhando a jornada do outro que você sabe como é. Por isso, julgue menos, encoraje mais, abençoe mais, profetize mais, em vez de julgar e condenar e fazer a pessoa se sentir ainda mais culpada por aquilo. E aí a gente vai botando tudo isso no lixo. E no meu testemunho foi assim que eu contei. Porque aí a mochila já não cabe mais. Você pega o saco de lixo e joga tudo isso. E a gente começa a arrastar. A mágoa, a ferida, o abuso, a dor, mas também a comparação, a inveja, a insatisfação, e a gente começa a reclamar, e reclama, e reclama. Queria entrar naquele emprego, hoje você reclama do emprego. Queria casar, você reclama do marido, não era seu sonho casar? Queria ter filho, reclama do filho. E a gente só usa a boca para reclamar. A ingratidão, na minha opinião, foi o primeiro gatilho para que Eva pecasse. Vamos pensar? Eva tinha à disposição dela todo um paraíso. Frutos maravilhosos, árvores maravilhosas, jardim de delícias, que significa no grego a palavra Éden. Pensa o jardim de delícias, gente. Sim, é João Pessoa para mais, né? Praia, coisa boa. Imagina, tudo que você vê como coisa boa. Mas tinha uma árvore que ela não podia comer. De uma só. Você tem tudo isso aqui, mas isso aqui não, porque Deus está ensinando sobre limite. E aí a insatisfação de Eva, a ingratidão de Eva, fez ela olhar para aquilo que ela não tinha. E é igualzinho com a gente hoje. Não tenho roupa para vestir.
Né? Quantas de nós não fala isso? Ai, não tem nada para comer nessa casa. Ai, não tem isso. Ai, não tem aquilo. Ai, porque miséria de salário. Ah, porque vive. Vive. Sendo que Deus fala assim, ó, você tem vida? Você tem pulmão? Você respira? Você anda? Você tem um trabalho? Você tem uma casa? Ah, mas é velha, está caindo nos pedaços. Mas é uma casa, você não está morando embaixo da ponte. Você tem uma igreja, uma comunidade, pastores, você tem irmãs em Cristo. Umas que lixam a gente meio assim, mas você tem. Então, a gente só reclama. E aí a gente começa a desejar aquilo que a gente não tem. Eu quero o amanhã. É sempre assim. Eu vou ser feliz quando? Isso era o meu discurso. Eu vou ser feliz quando? Tiver uma casa, eu vou ser feliz quando? Meu marido ganhar mais do que eu vou ser feliz quando? E colocava a minha felicidade em bens materiais. Colocava a minha felicidade em coisas que não estavam ao meu alcance. Mas eu não olhava para a vida que Deus tinha me dado. 2 filhas lindas, saudáveis. Um marido meio Shrek, mas o marido não queria um marido? Colérico é meio Shrek, meio bruto. Uma pedra bruta que está sendo lapidada agora. Mas o que acontece? Só reclamava. Ah, o que acontece? Aí Deus chega e fala assim, você está paralisada aí, né, minha filha? Faz 32 anos que você está aí parada. Você vai na igreja e você fica lá esperando a água agitar. Que a história fala isso. Tinha um tanque, o anjo descia, agitava a água, o primeiro que entrasse era curado. É um mover. Existe cura no mover? Existe. Mas, muitas vezes, não só o mover gera mudança significativa em nós. Então, às vezes, eu sabia a igreja, e eu adorava, louvava, e eu expressava muitas vezes minha dor, só que eu voltava para casa e eu ainda estava paralisada. E aí é como se o Senhor fosse para mim e falasse assim, tá, mas você quer ser curada? E eu, mas não tem ninguém como ele. Não tem ninguém, meu marido não se importa comigo, meu marido não me ouve, não está nem aí para mim. E aí você... E o Senhor só fala assim, ó, levanta e anda. Ele ouve a sua dor. Ele não condena. Mas ele não fala assim, ai, coitadinho de você. Que coisa, ninguém levou você para aquele tanque? Pois, meu filho, se fosse rolando até lá. Pensa, não posso andar, mas vai rolando. Não é não? Sabe? Dá seu jeito. Dá seu jeito, como a mulher do fluxo de sangue. Ela foi até ele. Ela se esgueirou ao chão, ela estava no meio de uma multidão sendo espremida, ela estava num lugar que ela não podia estar. Uma mulher impura, considerada impura. Ela foi até ele para tocar. Imagina os esforços dessa mulher para ouvir do Senhor, filha, a tua fé te curou. Qual é o caminho difícil que você precisa trilhar para realmente receber a cura e a transformação que você precisa? A minha foi o confronto. Num determinado dia, há 13 anos atrás, era o meu aniversário e aquela história voltou à tona. A história da novela. É meu aniversário, não é meu aniversário, aquela crise de identidade. E aí eu surtei. Eu cansei de ser a boazinha, eu cansei de fazer tudo que todo mundo queria, de ser a santa, a perfeita, a crente, a maravilhosa, porque é isso aí que eu achava de mim, né? Todo mundo é pecador e eu, que não falo um palavrão, não boto uma gota de álcool na boca, nunca fumei. Nossa, você poderia estar matando, roubando, me prostituindo, mas eu estou aqui servindo ao Senhor. Né? Quanto orgulho farisaico. Minha Bíblia pintada... Conhecia lá, aquele orgulho religioso, né, que só as crentes mais velhas agora vai entender. O pastor fala, vamos abrir em Obadias, Naum, Abacuque. A outra está lá, isso existe? Eu nunca ouvi falar esse nome. E o seu Naum está pintado ainda. Aí você olha para a irmã do lado, tipo assim, quer que eu te ajude a achar? É que essa piada já não tem mais tanta graça hoje, porque nós estamos numa era tecnológica. Mas esse quer que eu te ajude a achar, não é assim.
Deixa eu ajudar a irmã que não conhece? Não, é assim. É porque eu conheço, né, querida? Você está vendo? Então, ó, eu já abri o meu rapidinho, ainda posso abrir o seu e mais de meia dúzia aqui, ó. Ai, que orgulho farisaico. E Jesus está assim, ó. Justiça própria, como trapos de imundícia. Você se achando a santa. Mas como eu disse, e os outros pecados, né? Da inveja, da reclamação, da crítica, da língua pesada, de tantas coisas que a gente, ó, finge não ver. Pois Deus pega nós de jeito. E um dia Deus me pegou de jeito. E eu lá na minha crise, na minha cadeira da vítima. Ah, hoje não é meu aniversário. Mãe, mas por que você fez isso comigo? Você desgraçou minha vida. E eu ali com os meus conflitos, com as minhas dores. Não estou dizendo que era legítima a minha dor, tá, gente? Vou tirar a psicologia aqui mesmo. Eu vou trazer agora a situação como era. Pela psicologia dá para entender tudo, ok. Mas agora eu vou tirar isso de lado. Ai, tá. Daí meu marido saiu para trabalhar. E eu com aquela cara que só a gente sabe fazer, né? Aquela cara que começa com B, você sabe. Cara de... Você sabe. Aquela tromba. Aquele bico. Parabéns, meu amor. Parabéns, que parabéns. Meu aniversário não é hoje. Surtou. A pessoa surtou. E eu estava brava. As pessoas me ligavam para dar parabéns e eu... Hoje não, meu aniversário. Você não sabe, não? Aí eu comecei a vomitar. O que aconteceu com a Roberta? Tão boazinha, tão calada, tão quietinha. Ninguém aguenta muito por muito tempo. Diz, ó, máscara. Ó, outra coisa lá no meu saco de lixo. Falsidade. Oi, irmã. A paz, tudo bem? Claro que posso. Domingo venho. Quebrando pau com o marido, porque você ficou na igreja até tarde. Mas tá tudo bem. Casamento quase acabando, porque você só está enfiada dentro da igreja, sendo que seu primeiro ministério é sua casa, sua família, mas, ó, tô lá servindo. Assim que é, né? Era assim. A máscara da santa, tudo certo, vamos lá. Aí meu marido foi trabalhar, eu fiquei aquele dia inteiro chorando, só desgraça na mente, aquela mente perturbada, aqueles pensamentos ruins, tudo. Ele voltou do trabalho pensando, a mulher vai estar menos endemoniada, né? Que é assim, tem dia que parece que a gente vem para o culto e cata todos os demônios daqui e leva lá para casa. E chega ainda falando, a palavra foi todinha para tu hoje, hein? Foi não, filha, para você que está aqui. E você está pensando assim, oi, fulana tinha que estar aqui para ouvir isso, a cara dela. Não. Quem Deus trouxe? Seu nome, seu rosto. E aí ele chegou, eu estava pior do que eu estava antes. E eu acredito que Deus falou, vai, meu filho, cheque em branco, agora é a tua vez, deixa eu te usar. Não é? Você não cantou aí? Aí a gente pensa assim, que usar é só para a parte boa, né? Consolo, vem aqui e chora. Também, né? Mas Deus falou, vou lhe usar esta noite, meu filho. E ele falou para mim, chega, eu cansei. Eu estou indo embora de casa. Você é uma ingrata, uma satisfeita. Você não é a crente da família? Você vai para a igreja, você volta pior. O que é isso? Que Jesus é esse que você diz servir, fica falando que eu vou para o inferno porque eu falo palavrão? Que crente é você? Insatisfeita, ingrata. Olha para a tua vida. Olha para as filhas que Deus te deu. Você não falava que ia ser feliz quando tivesse uma casa? Ó, Cristo, olha aqui, minha filha, olha aqui. Compramos um terreno, estamos construindo com esforço, sacrifício, mas temos a nossa casa. Não falava que seria feliz quando eu fosse ganhar mais que você? Estou ganhando mais que você. Presta atenção que tudo que você falava que seria feliz já aconteceu e você continua a mesma insatisfeita, infeliz e ingrata. Deixa Deus usar. Esse usar a gente não quer não, né? Aí eu... Aquele que está ao derredor, principalmente quando faz tempo que você está ali, né? Só uma vida religiosa, que vai para a igreja de banco, até serve, mas também você não tem intimidade com o teu pai,
A primeira pessoa que salta ali é aquele que está em derredor. O primeiro pensamento veio: deixa ele ir, minha filha, agora você vai ser feliz. A mesma palavra. Eu seria feliz quando? Eu seria feliz quando? Porque nós condicionamos a nossa felicidade a muitas coisas. E mais uma vez o diabo continua usando a mesma estratégia. Para Eva foi, o que você não tem, é isso aqui que você precisa ter para ser feliz. E ele continua fazendo a mesma coisa. Esse casamento que está difícil para você, larga, vai ser feliz. Esse filho que está te apurrinhando, deixa ele viver a vida dele, vai ser feliz. E aí a gente vai achando que a felicidade está fora, quando a felicidade é um caminho de obediência à palavra. É isso que a palavra vai dizer: ser felizes os que obedecem o Senhor. Só que a graça do Senhor nos alcança. E ali, é isso aí. Homem chato, tudo tem que ficar falando onde eu vou, onde eu estou, parece um guarda, que sei lá o quê. E aí a gente começa, né? Controlador, isso e aquilo. Vai embora mesmo. Agora eu vou ser feliz. Aí vem o Espírito Santo. E o Senhor fez só uma pergunta para mim. Há muito tempo eu não ouvi a voz do Senhor, mas eu tive clareza de que Ele falou comigo assim: você vai deixar que a sua família escorra por entre os seus dedos? O que o Espírito Santo fez para mim? Uma pergunta. Assim como Jesus perguntou para aquele homem: você quer ser curado? E naquele momento eu tomei uma decisão. Dia 3 de julho de 2012, 13 anos atrás, eu fiz uma oração tão curta, mas a oração mais verdadeira até aquele momento. A oração de rendição, de entrega. E eu falei: Senhor, então me ajuda, porque eu não sei como. E 2 semanas depois, no contexto da comunidade de fé da igreja, Deus usou a vida de uma psicóloga que olhou para mim, que eu já conhecia, mas não sabia que ela estava atendendo como psicóloga em contexto voluntário dentro da igreja. Ela olhou para mim, perguntou se eu estava bem, as lágrimas só escorreram, não consegui nem falar. E ela falou: você quer vir conversar comigo terça-feira? O culto era um domingo, na terça-feira eu estava lá, e ali saradas para sarar. Alguém ouviu a minha dor, alguém foi usada por Deus para me direcionar, mas eu precisei passar por um caminho de perdoar os que me feriram, os que abusaram, e foi uma longa jornada que está descrita, dividido aí nos livros, e é isso que o Senhor tem feito. Foi um processo, não foi fácil, mas eu posso dizer para você com toda certeza, se Deus fez o que fez em mim, gente, com tudo isso que vocês viram, e se hoje eu posso estar aqui, eu tinha medo das pessoas, quem dirá falar em microfone em público, isso para mim, gente, era morte. Mas se hoje Deus tem feito isso através da minha vida, Ele pode fazer através da sua também. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, mas o que eu sei é que com a consolação que nós recebemos, a palavra vai dizer, nós possamos consolar aos outros que estão passando por aquilo que passamos. Feche seus olhos. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de esperança. O Senhor é um Deus, Pai, que usa o testemunho, Pai, para dizer que o Senhor faz de novo. A palavra testemunho, uma das traduções dela é fazer de novo. Hoje o direcionamento que o Senhor me deu foi contar a minha história. E enquanto eu contava a minha história, eu sei que o Senhor, ó Deus, foi ministrando sobre a história de cada uma das minhas irmãs que aqui estão. A minha oração é para que o Senhor faça de novo. Aquele encontro da paternidade que o Senhor, ó Deus, teve comigo. Faça, Senhor, de novo na vida das tuas filhas. Seja no quarto, quando elas estiverem orando. Seja, Senhor, no momento em que elas estiverem vivendo algo tão particular e elas percebam a tua presença como um pai.
Senhor, aquelas que se sentem envergonhadas da história de vida, do passado, da dor. Que o Senhor, ó Deus, ajude essas pessoas a deixar esses lixos na tua cruz. Ah, Senhor. Passa, Senhor. Passa com os teus anjos aqui, Senhor, neste momento. Oh, Espírito Santo, eu posso ver. Começa a pensar, querida, na tua história. Começa a falar com Deus. Começa a falar, Senhor, nem eu sei os lixos que eu carrego, mas o que eu sei é que eu não quero carregar mais. Ah, eu posso ver como anjos andando por aqui, nos corredores, e eles recolhendo alguns lixos. Eu posso ver pelo Espírito alguns anjos tocando em corações, arrancando raízes podres, raízes de amargura, orfandade. Oh, filha, você tem um pai. Você tem um pai. E esse pai está presente aqui dizendo: filha, você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai que te protege. Você tem um pai que provê. Lança os cuidados desse pai. Lança os seus medos, as suas ansiedades, a sua pequenez. Eu vejo algumas mulheres aqui como tão pequena, tão pequenininha. Sabe, você muitas vezes vai dormir chorando noite após noite. Você vem à igreja, você se esforça, mas você carrega uma tristeza já há tanto tempo. Que o Senhor tem secado as suas lágrimas por tantos anos. Mas hoje o Senhor diz: basta. Chega desses anos de sofrimento, filha. Chega desses anos de opressão, filha. Chega desses anos de culpa. Você colocou tanta culpa nesse saco de lixo também, né? Ou colocaram em você. Pessoas que talvez culparam você pelo término de um casamento, ou por erros que você cometeu lá atrás. O Senhor está retirando essa pedra que tem pesado tanto aí para você. Ou talvez a culpa até de permanecer num relacionamento que te maltratava, sabe? Aí você pensa: mas por que eu demorei tanto para acordar? Por que eu me permiti ser tão pisada, humilhada? Por que eu permiti? Você carrega a culpa, inclusive, disso. Deus está tirando essa culpa dos teus ombros e dizendo: filha, seja livre, seja livre. Senhor, eu vejo como o Senhor soltando alguns pés que estavam presos. Eu posso ver como umas faixas assim, que eram amarradas nos seus tornozelos, sabe? Que te paralisava e você não conseguia avançar. Eu vejo o Senhor soltando essas fitas, soltando esses fios, dizendo: segura na minha mão que eu te ensino a andar. Senhor, nós temos medo, Pai. Nós temos medo, Deus, do desconhecido. Porque tudo que nós conhecemos foi dor e tristeza, Deus. Nós não sabemos o que é alegria. E nós temos muitas vezes medo até mesmo da alegria. Nos ajuda a andar nesse caminho novo. Nos ajuda a andar, Senhor, nesse lugar que nós nunca andamos, nesse lugar de liberdade. Porque tudo que nós vivemos até aqui foram prisões, onde nossa alma estava aprisionada na dor, no pecado, no sofrimento, na angústia.
Liberta a nossa alma, Pai, liberta a nossa alma. Senhor, não queremos, ó Deus, ser refém de tantos medicamentos, ó Deus, para podermos dormir e acordar. Nós queremos ser livres em Ti. Senhor, estamos cansados, Senhor. Cansadas de lutar, Senhor, com tantas questões dentro de nós. Nós precisamos, ó Deus, do Teu socorro. Senhor, nós estamos cansados de sentir essa raiva. Muitas mulheres aqui são iradas. Você vai de 0 a 100 rapidamente. E talvez essa raiva tenha nascido numa infância que você foi muito reprimida, ou em abusos que você calou. A raiva que você deveria ter projetado para quem te abusou, quem te feriu, quem roubou a sua inocência, você reprimiu. Ou talvez você esteja cansada de ser tão boazinha, cansada. Deus me mostra aqui um homem que está sendo tocado. Numa confusão na mente, numa confusão na alma. Deus está desembaraçando essa confusão na tua identidade agora. Um homem que não sabe para onde ir, o que fazer, que busca agradar tanto e se fere também quando não é reconhecido. Deus está te libertando desse lugar de abuso que você viveu. Pai, liberta as tuas filhas, os teus filhos. Liberta para a vida abundante que o Senhor nos chamou. Livres da força do pecado. Eu vejo Deus pegando na mão de algumas mulheres que estavam sentadas naquela cadeira, escrito vítima. Te levantando, e você levantando levemente, e você olhando para trás e se despedindo dessa cadeira e falando tchau. Tchau vitimismo, tchau coitadinha, tchau sofrimento, tchau tristeza, tchau. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos entrega novos sonhos. Eu vejo Deus abrindo algumas mentes aqui e Ele colocando ideias. Algumas que você vai falar, isso aqui não veio de mim não, você vai ter certeza que não foi de você. Sonhos tão ousados. Assim como Ele fez comigo um dia, tudo que eu queria era ter uma vidinha, uma casinha, tudo no diminutivo. E Deus falou, não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mente nenhuma imaginou o que eu tenho preparado para você, minha filha. Levanta, Senhor, as tuas filhas e coloca elas, ó Deus, com esse olhar compassivo ao outro, generoso ao outro, entregue ao outro. Que possamos, ó Deus, expandir o Teu reino, a Tua cura, a Tua luz, a Tua mensagem, a Tua esperança. Nos capacita onde nos sentimos pequenas, fracas, improváveis e incapazes. E nos leva para anunciar o Teu nome em casa, a começar em casa e para fora. Aonde for, algumas nas suas profissões, algumas no empreendimento, outras como mães, outras em púlpitos, outras em redes sociais, outras em livros, outras em canções, das mais diversas maneiras. Usa a nossa vida para a Tua glória. Amém. Amém.